Olá, olá, pessoas lindas e maravilhosas! Está começando mais um episódio do podcast que mistura a Era de Ouro do Rádio com uma pitada de conscientização, o nosso Chá da Tarde! Aqui temos um bolo feito de cultura com cobertura de pensamento crítico, biscoitos de conhecimento e aquele chá de formação que, se todo mundo tomasse, nós não teríamos tanta gente, digamos assim, levemente acéfala. Porque hoje, pelas redes radionetifônicas do Brasil e do mundo, eu estou te convidando para mais um episódio do nosso Chá da Tarde. E o tema de hoje é um tema também importantíssimo para o mês de março: mulheres e a lei. Com uma convidada pra lá de especial, uma advogada ímpar. Ela é natural do Rio de Janeiro e atualmente reside no estado de Santa Catarina. É advogada, feminista, especialista em direito de família com perspectiva de gênero e violência doméstica contra a mulher. É a minha querida produção. Eu quero, assim, muitos aplausos. Eu quero todo mundo pronto para receber a minha querida advogada e amiga Isabel Proença. Olá, pessoal. Boa tarde, Júnior. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, compartilhando, conversando hoje sobre esse tema tão importante que se tornou minha missão de vida na advocacia, né? Me encontrei na advocacia para falar sobre o direito da mulher, para tornar o direito da mulher uma questão social, a questão da violência doméstica também como uma questão social. Então, eu acho muito importante e de uma delicadeza imensa sua, uma sensibilidade social muito grande sua em trazer esse tema que é tão debatido e que também, para algumas pessoas, se torna tão cansativo, porque as pessoas acham que tudo é mimimi, né? Ai, novamente esse assunto de violência, novamente as mulheres querendo se vitimizar. Então, eu acho um ato de muita coragem sua trazer esse tema tão importante, utilizar o seu meio de comunicação para conscientizar pessoas, tanto homens quanto mulheres, não só adultos, mas adolescentes, né? Então, parabéns pela sua iniciativa e por ser corajoso de querer falar sobre algo que ainda é tão debatido e tão renegado, né? Um assunto tão renegado por algumas pessoas. Eu estou bem feliz mesmo de estar aqui hoje com você. Que bom, Bel. E assim, gente, como todo mundo sabe, eu gosto muito aqui no Chá da Tarde, obviamente, de chamar pessoas com conteúdo, pessoas que eu tenho uma certa afinidade, mas principalmente pessoas que eu sou muito amigo, que eu gosto muito de conversar, porque eu sei que o assunto vai ser maravilhoso. E, Bel, seu nome... Assim, o destino quis que seu nome estivesse na lista do mês de março e era, assim, essencial que você estivesse aqui com a gente. Muito obrigado por você ter aceitado o convite. Eu acho que o nosso papo vai ser maravilhoso. E para começar, eu queria muito começar com um tema que eu penso ser importantíssimo para ser abordado nesse chá da tarde, nesse começo aqui da nossa conversa. Tá bom? Atenção você que está ouvindo a gente, porque o nosso público, a maioria, é um público feminino. O trabalho não remunerado da mulher em razão das atividades domésticas e do cuidado dos filhos ainda é não queria dizer um tabu, mas ele ainda é um obstáculo, ele ainda é uma realidade, acho que essa é a palavra melhor. Esse trabalho não remunerado, essa função, quero botar isso bem em aspas gigantescas, esta função da mulher em ter que ser a mãe, ter que ser a provedora do lar, que eu digo assim, no caso, aquela que cuida. Isso ainda existe? Isso é uma realidade? É uma regra imposta socialmente? Sim, é uma realidade que existe, que hoje já até virou jurisprudência essa situação, né? Porque tem muitas mulheres que abdicam de suas carreiras, né, para viver em função da família e dos filhos.
E o homem por si só, né, quando ele chega em casa e aquela mulher não trabalha e ela está em casa para viver para o lar, ele espera que, a casa esteja organizada, né, e os filhos também muito bem cuidados, como se ele tivesse remunerando uma empregada doméstica e uma babá, né, uma cuidadora de crianças. Então, o homem não consegue compreender, né, dele ter trabalhado o dia todo e chegar em casa, a casa não estar arrumada como ele gostaria, a mulher também não estar adequadamente arrumada, perfumada, né, porque eu sempre falo que é uma situação meio ilógica, você conseguir cuidar da casa, da comida, da roupa dos filhos, da merenda escolar, das atividades da escola, das reuniões escolares, e ainda assim estar em casa, linda, perfumada, esperando o marido para tomar o café da tarde, né. O máximo que ele consegue encontrar muitas vezes é uma mulher destruída em casa, né, cansada, estressada, o que reflete muito no casamento também, né. E aí o que acontece? Aqui no sul, principalmente, eu sempre falo isso, amo Santa Catarina, mas essa região me fez aprender muita coisa, porque aqui as mulheres casam muito cedo, né. Então, por exemplo, eu tenho 35 anos e não tenho filhos, mas se você for ao mercado, nas lojas, você já vai ver meninas de 19, 20 anos, casadas, com filhos. Aqui tem uma predominância religiosa muito grande no catolicismo, então aqui é super comum que as mulheres fiquem em casa e os maridos vão atrás do sustento, então a Uau! responsabilidade delas é o cuidado. E essas mulheres, elas ficam anos, né, sem exercer o seu ofício. Algumas que são, advogadas ou que fizeram um outro tipo de profissão, costureiras. Eu tenho muitas clientes costureiras, porque aqui é um centro que as pessoas cuidam muito dessa parte da malha, da roupa, né, tem muitas fábricas, e elas simplesmente param de trabalhar. E aí depois, quando vem o divórcio, elas não conseguem se reinserir no mercado de trabalho. Seja uma arquiteta, seja uma engenheira, elas estão desatualizadas, né? Tem a responsabilidade do cuidado dos filhos. E aí isso tudo começa a pesar muito, porque ainda que exista entendimentos a respeito do trabalho não remunerado da mulher e que obrigue esse marido, esse esposo, na época do divórcio, a pagar uma pensão até ela se reinserir no mercado de trabalho, a gente tem situações como na nossa região aqui do Vale, toda essa região aqui, seja Brusque, Itapema, Itajaí, Balneário, aonde ainda há uma resistência de se aplicar e a gente tem que recorrer ao Tribunal de Justiça para tentar modificar uma decisão e dizer: nossa, essa mulher. Tá, mas. Aí o juiz diz, né? Tá, mas ela tem 40 anos e não pode se reinserir no mercado de trabalho, mas ela casou com 20 e tá há 20 anos sem exercer qualquer tipo de atividade. É, Então, é uma situação bem complicada, sabe? Bel, e você falou aqui, só pra gente poder, é, como eu poderia te dizer isso? Pra poder facilitar pra quem tá ouvindo a gente, eu, assim, gente, é aquilo que eu falo, eu tenho conhecimento, mas eu gosto muito de aprender, e assim, o meu foco com o chá da tarde o pilar dele é trazer conhecimento. Duas coisinhas que eu fiquei em dúvida que talvez outras mulheres estejam em dúvidas, outras moças, ou até rapazes, homens. Jurisprudência. O que que seria jurisprudência? Você pode explicar mais um pouco, assim, o significado dessa palavra de uma forma um pouquinho mais simples? É o que é jurisprudência? Eu acho que para ficar mais claro, a gente pode colocar que seriam os entendimentos, diversos entendimentos reiterados sobre um determinado assunto. Por exemplo, vamos supor que eu, tenha me divorciado e tenha feito pedido de uma pensão alimentícia para mim, considerando que eu exerci essa atividade não remunerada em casa durante muito tempo, preciso de um prazo para me reinserir no mercado de trabalho e tudo mais, e o juiz assim entenda, tá? Então, esse meu caso, ele vai servir de modelo para outros casos Hum, semelhantes aos meus, né, ao meu caso. Então, quando a gente entra com um processo, né, geralmente a gente busca casos semelhantes
daquela região, né, o mais importante, eu vou pegar casos, entendimentos de Santa Catarina, você está no Rio de Janeiro, vai pegar entendimentos do Rio, porque, muito embora exista a lei, a interpretação dessa lei é diferente para cada região, muitas vezes. Então, às vezes, eu vou pegar um entendimento do Rio e jogar para cá, não vai dar muito certo. Mas aí, se deu certo para mim, eu posso dizer para aquele juiz: olha, tem um caso aqui de uma mulher que viveu situação semelhante e foi concedido para ela. E aí vão se Uau! utilizando desses entendimentos, e aí a gente vai criando um acervo de jurisprudências, né, para reiterar aquele pedido e falar assim: olha, o entendimento tem sido esse, várias cidades estão aplicando, né? Então, vê se a minha ideia tá correta. É como se fosse assim, vai que serve de modelo. Isso aí. Porque, na minha concepção, assim, muito, né, gente, longe da advocacia, mas vai que sirva de modelo em que sentido? Por exemplo, a lei, ela é nacional. A gente não é que nem os Estados Unidos, que cada estado tem uma lei diferente. A nossa lei, o nosso código de leis, eu não sei se estou falando correto, mas ele é nacional. Então, se de repente, algo que aconteceu aqui no Rio, mas olha, você consiga extrair algo positivo para ajudar no seu caso, e isso se torna jurisprudência, seria mais ou menos isso? É uma referência, Uma né? referência, Então, assim, isso. aí então, quando Entendi. essa referência ela começa a crescer, né? E aí se Uhum, torna, aí pode até chegar no STJ e se tornar um entendimento pacificado. uhum. Então é por isso que eu sempre falo. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem um caso de um pai que não pagava pensão alimentícia porque ele não queria arrumar um emprego. Por que ele não queria arrumar um emprego? Porque ele ficava o dia todo vendo Desculpa, Netflix. desculpa. Ele ficava o dia todo vendo Netflix e a criança falava Gente, assim: meu pai não vai trabalhar quando eu ia visitar, meu pai não vai trabalhar porque ele fica o dia todo vendo Netflix. E aí uma advogada, ela fez um pedido ao juiz para que ele suspendesse o aplicativo, o acesso dele da Netflix, né? Para que ele não pudesse mais acessar, Bel, logar. desculpa. Deixa eu fazer uma Sim, pergunta. Eu não sei se você pode falar isso. Qual era a idade desse pai? acima de 40 anos, tá? Hoje, eu queria falar agora pelas redes radionetfônicas. Gente, o que que tá acontecendo? E olha que não é nem da nossa geração. Se ele tá acima dos 40, ele não é nem da nossa geração, Bel. Mas assim, gente, o que que tá acontecendo com a sociedade? Eu acho que tá todo mundo meio assim, desconectado, cara. Uma pessoa um Sim. pai de 40 anos, mais de 40 anos, não paga pensão pro filho porque fica o dia inteiro. Mas eu tenho uma outra pergunta: quem é que paga a Netflix desse homem, gente? Exatamente, né? Então, para você ver, não existia nenhuma decisão até Uhum. então em que se suspendesse a Netflix de um genitor. Isso nunca tinha acontecido, mas aí tentou-se inovar. E a partir do momento que ela conseguiu, vários outros advogados começaram a utilizar aquela situação para também pedir a suspensão, né, de aplicativos, né, como a Amazon e Sim. todos os outros ali, e começou a se tornar uma medida efetiva, né? Então, Entrou é pra como eu disse. jurisprudência. Exatamente. Então aí você Boa. fica assim, olha, Entendi. hoje, às vezes a gente pensa assim, isso não é o entendimento do juiz, ele não vai dar. Mas às vezes você pode trazer algo que seja que aquele juiz entenda que faz sentido aquela sua ideia para Reflita. resolver aquela situação. E aí aquilo começa a ser usado por outras pessoas, como a gente tem aí a suspensão da carteira de motorista, né, do devedor de pensão alimentícia. Eu tive um caso Nossa, que de um legal. devedor de pensão alimentícia que ele mora na Dinamarca, e aí ele estava com previsão para vir ao Brasil visitar a família, ele está com um débito enorme de pensão alimentícia, e aí eu consegui suspender o passaporte dele por Uau! 5 anos, ou E ele aí ele paga não o pode débito. voltar. Não pode voltar. Gente, isso que eu falo. Eu quero aplausos! Aplausos pra essa mulher. Gente, eu nunca imaginei que isso poderia acontecer. Suspendeu por 5 anos, Isabel. Sim. E aí ele entrou com um recurso para dizer que era o cerceamento de ir e vir dele, e que isso ia dar Caramba! que isso ia trazer um prejuízo para ele, né? E a resposta do desembargador foi perfeita,
porque o desembargador disse: olha, se fosse para trazer benefício, não faria sentido suspender o seu passaporte. A intenção, de fato, é te trazer um malefício para que você procure meios de pagar a pensão. Gente, é uma Então, loucura. são várias alternativas que a gente tem hoje, como suspensão do cartão de crédito, suspensão da carteira de motorista. Tem tantas coisas que podem ser feitas hoje, né, que precisou de alguém ter essa ideia, né, ter esse insight, pensar: "Não, vou tentar para ver se dá certo", e aí outras pessoas começaram a utilizar, então a jurisprudência é importante. Uhum. Por isso que eu sempre falo que a gente precisa tentar inovar de fato, né, pensar em algo que possa ser feito para que fique apertado, né, a gente tem que tentar É, ir fechando esse cerco até que em determinado momento alguma coisa aconteça, porque é simples, né, eles falam assim: "Ah, eu fico 90 dias preso, 30, 60, depois eu sou solto e tá tudo certo". E tem homem que não liga mesmo, entendeu? Não liga de que ficar preso. loucura. Então, a gente tem que começar a inovar, mas assim, até então, para mim, passaporte super legal, mas eu acho que a Netflix foi algo Foi o assim que auge. Não, a Netflix foi o auge. Foi assim, gente, que ponto, né? A que ponto? E aí, novamente, eu falo, não existe. Quando falam assim, não existe misoginia, porque no feminismo é uma porcaria, etc e tal. Gente, olha esse exemplo. Para vocês verem no sentido de que eu digo assim, como que pode. A que ponto chega uma mulher, uma mãe, ter que entrar com uma ação judicial para que um garoto de mais de 40 anos tenha a Netflix cortada, bloqueada. Gente, eu tô assim, eu acho que quem tá ouvindo a gente aqui deve estar em choque agora. Porque eu tô em choque, gente. Eu até perdi aqui a próxima pergunta, até esqueci que eu ia fazer. Porque eu ia falar sobre jurisprudência e mais uma, mas assim, não tem lógica, gente. Não há lógica nisso, gente. Mas enfim, Bel, ainda nesse assunto no sentido de a mulher, né, ter a sua, vamos dizer assim, a rotina de trabalho da mulher também ser em casa, queria te fazer uma pergunta. Ainda há o estigma que as mulheres precisam ter essa dupla jornada na sociedade? Porque o que eu quero dizer? Gente, não tem como a gente fugir disso, de que as mulheres, infelizmente, na nossa sociedade brasileira, e no mundo em si, mas eu acho que no Brasil é muito, muito pesado isso, de que para a mulher ser bem-sucedida, ela tem que ser excelente mãe, excelente dona de casa, excelente faxineira, excelente parceira, excelente na profissão que ela decidiu escolher. Ela tem que ser mil e uma facetas. E isso que você falou agora, Bel, na responder a pergunta anterior, de que às vezes, como você disse, as mulheres casam com 20 anos de idade e elas vão se separar com 40. Elas ficaram 20 anos fora do mercado de trabalho. E quando elas vão buscar o direito de tentar se recolocar nesse mercado, é muito mais difícil, porque aquilo que eu falo, você tem que estar sempre estudando, procurando conhecimento, e a gente sabe que, normalmente, o perfil da família brasileira é você ter 2, 3 filhos. Ainda é muito raro você ter famílias aonde você tem um filho. Porque são famílias, obviamente, com maior acesso ao conhecimento, as mulheres com maior mercado de trabalho, e aí a gente fala disso em outro momento. Mas o que eu quero dizer é que assim, ainda existe para você que é advogada, que quando você vai ouvir as suas clientes, quando as mulheres te procuram, ainda existe esse estigma do tipo, por exemplo, a mulher chega para você e fala: doutor, eu não consigo, eu tenho que trabalhar para ajudar em casa e ainda tenho que chegar em casa, cuidar dos meus 2, 3 filhos, e ainda ele chega, e aí ainda tem o caso da violência que a gente vai falar daqui a pouco. Ainda você acredita, com a sua experiência, que ainda há esse estigma? sim, há muito e, na verdade, a gente tem muitas mulheres hoje também que trazem o sustento do lar, né. Sem elas não tem o pagamento das contas. Eu tenho uma cliente que, num período de 1 ano, eles mudaram 8 vezes de residência, né, de aluguel, porque ele não se assumiu o compromisso do pagamento do aluguel, e aí não pagava, e aí era despejado, e aí tem aquelas situações assim, tem a briga,
conjugal, né? Tem um problema dentro de casa. Aí, se ele é responsável por comprar o básico, um papel higiênico, ele não compra para punir a mulher e os filhos. Então, eu já tive cliente de dizer assim: eu tô sem papel higiênico em casa, eu não tenho. Ele não compra e compra o arroz e o feijão, mas não compra a carne. Se você não quer falar comigo, se você não quer ter relação sexual comigo, então eu também não vou comprar a carne, eu não vou comprar o pão. Eu vou comprar o arroz e eu vou comprar o feijão. E aí, com isso, essa mulher começa, vou fazer faxina para fora, vou fazer outras coisas, e aí ela começa a assumir essas responsabilidades, né? E esse homem, né, abusivo, ele começa a gastar o dinheiro com outras coisas, seja com relações extraconjugais, seja com drogas, né, seja com jogos de azar. Você, olha, eu vou dizer uma coisa que é cômico, mas o jogo do tigrinho, ele é campeão de vendas ali no meio dessa situação de que o homem, né, fica ali só no jogo do tigrinho e a briga se inicia por causa do jogo do tigrinho. Aí começa jogos de azar e aí tem apostas em dinheiro e aí começa toda essa situação onde o dinheiro vai todo em jogos de azar, jogos de azar, jogos de azar, e a mulher começa a arcar com muitas contas e no final das contas vem a dependência financeira, porque se essa mulher está super endividada, ela entende que ela também não pode se divorciar, porque ela não vai dar conta das contas de casa sozinha. Ou então ela não vai ter condições de pagar um aluguel, ou então o imóvel está financiado, né? Minha Casa Minha Vida, aí aquele financiamento extensivo, e aí ela não tem condições de pagar o aluguel, aí ele ameaça que se ela ficar no imóvel ele não paga o financiamento, porque tem muito disso também, eu pago o financiamento e você compra comida, aquela divisão de despesas dentro de casa. Então, é uma realidade muito cruel, sabe? Porque a mulher ela fica, nós somos muito tendenciosas, né, ao sentimentalismo. Então, isso consome a gente muito. Tem a atenção dos filhos, né, que acaba que se entende que o filho é da mãe, né? Quem pariu o Mateus que o embale, né? Então, a gente que fica com a responsabilidade e não aguenta, né, a pressão emocional da própria família dessa mulher, que às vezes fala que não é para separar, que ela tem que cuidar dos filhos, e ela começa a não conseguir dar conta, e aí vem o conselho tutelar, e aí vem todo um cenário, e aí vem muitas vezes a justiça num cunho bem machista, aí começa a ver determinadas falhas nessa construção toda que eu estou te passando, entende que ela não é boa mãe e reverte a guarda para o pai. É todo um bolo de coisas que acontece com tanta frequência. Eu tive uma mãe que a assistente social foi fazer um laudo, né, na casa dela, uma avaliação, uma visita, e quando chegou lá, ela viu que tinha brinquedos espalhados pela casa toda, e ela informou aquilo no relatório do processo como se fosse um desleixo da mãe. Agora você me diz qual casa que tem criança que você consegue não ter brinquedos espalhados dentro de casa. Bel, desculpa te interromper, mas isso que você tá me falando me deu uma náusea, porque eu sigo a máxima do Paulo Freire, que para mim é a situação, né? Quando você não tem uma educação de qualidade, uma educação libertadora, a educação em si, vou generalizar aqui, uma educação reflexiva, o sonho do oprimido é sempre ser o opressor. E quando você falou isso agora, dessa agente fiscalizadora, qual é o nome? É Desculpa. uma assistente social, Assistente né? Uma social, assistente, isso. né? Ela vai ali para fazer um relatório, a gente. Eu não tô querendo levantar falso contra ninguém, eu só tô dando aqui uma opinião reflexiva, no sentido de como é que isso que você falou. Gente, até o próprio Cortella, maravilhoso, ele sempre fala que a vida, ela tá em movimento sempre. Como é que uma casa com criança, uma casa onde tem criança e tudo tá organizado, não é uma casa feliz? Porque, gente, não tem como você ter. Eu tenho uma filhada de 4 anos. Ela
gente, ela quer brincar, ela quer desenhar, ela quer pintar, ela quer rabiscar, ela quer correr. Então, assim, é uma criança, não tem como você ter um ambiente com criança e esse ambiente ser um ambiente de ordem, entende? E quando eu vejo, é aí que eu te falo, você vê que, tipo assim, se uma pessoa não tem essa sensibilidade, uma assistente social não tem essa sensibilidade, honestamente, algo de errado não está certo, digamos assim. Porque, cara, não, para mim não fecha, não fecha. Mas, cara, que loucura isso, Bel, de verdade. E essa manipulação também do homem sobre a mulher, que eu não vou pagar, que eu não vou comprar, que eu não vou fazer. Isso acontece muito, né? Muito, muito, muito. É uma forma de prender, né? De manter a pessoa presa, né? De manter a pessoa ali com você o tempo todo e aprisionar, né? Olha, se você sair, você não vai ter condições de se sustentar sozinha. Fora que aqui, na nossa região, Brusque, principalmente, é uma cidade que tem muitas oportunidades de emprego, né? Então, tem muitas pessoas de fora. A gente fala aqui que o que menos tem em Brusque é brusquense. O que mais tem aqui é pessoas de outros lugares. Aí essa mulher, ela vem, seja do Paraná, seja de Maceió, sejam os haitianos, né, que também vêm para cá, e aí eles chegam aqui, essa mulher chega aqui com os filhos, ela não tem uma rede de apoio familiar. Aí ela pensa em se separar, mas aí ela acaba voltando, porque a família está a quilômetros de distância, ela não tem condições de sustentar sozinha, ela não tem uma amiga perto, ela não tem ninguém, né? Então, é muito cruel todo esse cenário que eu tô te passando, até em relação a essa situação da assistente social, porque você pensa assim, tem a psicóloga também que faz a avaliação, uma pessoa que não fez o acompanhamento dessa família, né, dessa criança, dessa mulher, desse casal durante um tempo para que possa trazer um relatório, ela chega lá num determinado cenário e aquilo se torna um relatório de uma vida, se torna um resumo daquela situação, daquela família. Então, é uma situação complexa, por isso que eu não estou criticando as avaliações sociais, mas eu entendo que é muito bom quando há a possibilidade de se chegar a um consenso, quando não é prejudicial para as partes, porque é muito triste você colocar a vida dos seus filhos e a sua própria vida na mão de um juiz para que ele decida o que é melhor. Não tem ninguém melhor do que você para saber o que é melhor para si e bem como para os seus filhos, né? Então, tem se tornado cada vez mais difícil, né, a gente tratar de questões no judiciário, porque a gente nunca sabe o que vai vir, né? E aí essa mulher perde os filhos, e aí depois é difícil reverter a guarda. Tem se tornado bem comum, sabe, mulheres perderem a guarda por diversas situações como essa que eu te passei, mas isso é assunto para uma outra situação, porque é um assunto extensivo. Mas a violência, ela continua, sabe? Ela tá dentro de casa, inicia o processo judicial, ela começa dentro do processo. Porque aí também esse homem, ele agride, ele fala da higiene da mulher, ele começa a tentar atacar a mulher de todas as formas, e é um ciclo sem fim, sabe? É, Bel, isso aí é uma situação complexa, mas vamos falar um pouco também sobre responsabilidades, Bel. Eu tenho acompanhado e realmente até pesquisei um pouco sobre, mas eu gostaria que você, como profissional, falasse com a gente, assim, com quem está ouvindo, sobre um tema que eu acho que tem que ser tocado aqui, que é a famosa expressão pensão alimentícia. Conta pra gente por que tem ainda isso que eu falei, essa ideia mística de que a mulher ela vai sobreviver dessa pensão, que ela vai gastar essa pensão com é, salão de beleza, botox, detox, tudo que é tox, que na realidade não é assim. As pessoas elas não têm uma noção disso, mas ainda tem esse paradigma. Você que é advogada, você sempre se depara com isso? É uma desculpa recorrente? Chega a ser cansativo, né? Eles entendem, e eu vou dizer mais, não é só o homem que vê assim. Esse discurso todo aí que você está me dizendo é o discurso que a atual do ex faz. É o discurso que
a ex-sogra faz, que não existe ex-sogra, né, mas a sogra faz, é o discurso que os familiares desse homem faz, achando que a mulher chega a ser uma coisa assim, não tem outra palavra, né? Chega a ser ridículo, tentar pensar que a mulher se submeteria a passar por todo o caminho da maternidade, de gestar, que envolve tantas situações, para ganhar ali míseros 450, R$ 400. A gente fala muito dos R$ 300, né? R$ 300 de pensão. Mas vamos falar dos R$ 500 de pensão. Se cria hoje uma criança com R$ 500 no Rio de Janeiro, olha, Gente, R$ 500 não dá nem pra fazer o mercado do não, mês. Que não sal dá da para semana, fazer. o da semana. Exato, exato. Porque as pessoas falam muito dos R$ 300 por mês, né? Que é o que geralmente os homens pagam aí. Mas vamos falar de 400, de 500, não dá. E a gente também tem que pensar que cada criança tem um padrão, né? Até uma vez eu postei um vídeo no Instagram onde estava falando ali a respeito dos filhos da Simária, né? O tanto que foi fixado de pensão alimentícia para ela. E aí, meu Deus, esse vídeo rendeu, porque aí começaram a falar que era um absurdo, que uma criança não gastava todos aqueles 1.000 por mês e tudo mais. Gente, vamos lá. Talvez um filho meu não tenha uma despesa X por mês, mas você pensa quanto que um filho de um famoso gasta numa escola. Na verdade, essa visão de que as despesas de uma criança são divididas 50% para cada genitor é um entendimento equivocado, né? Na verdade, a pensão ela é Entendi. fixada na necessidade de quem recebe, a criança, e possibilidade de quem paga, seja o pai ou a mãe, né? Quem está ali, quem não é o detentor da guarda. Então, hoje, se a gente tem uma mãe que recebe mensalmente ali um salário mínimo, né? O proveito do trabalho dela é um salário mínimo, e a gente tem um pai com uma renda de R$ 6.000 por mês, o auxílio desse pai vai ser muito maior do que dessa mãe, porque ele detém maiores condições do que ela. Ah, que Então, não legal. necessariamente, se a gente comprova um gasto de R$ 800 por mês daquela criança, a mãe tem que arcar com 400 e o pai com 400. Não, esse pai vai arcar com mais, porque ele detém de melhores condições financeiras do que essa mãe, né? Uhum. Então, na hora de fazer esse cálculo ali, a gente vai entrar com a ação de alimentos. Como que a gente faz esse cálculo? Colocando todas as despesas da criança. E quais seriam as despesas da criança? Essa mãe paga um aluguel de R$ 1.000 por mês e mora ela e os filhos, o aluguel vai ser dividido por ela e os filhos. E ali a gente vai colocar a parte do aluguel que cabe aos filhos, porque se eles moram de aluguel, uma parte cabe aos filhos. Se Nossa, que essa mãe legal. vai no mercado e ela compra, porque alimentos, né, o homem entende muitas vezes que a gente está falando de comida, Uhum. mas se hoje essa mãe vai no mercado e ela tem uma despesa com material de limpeza, sabão em pó, detergente, sabonete, também tem que entrar no cálculo da pensão alimentícia. Se ela gasta R$ 300 por mês de material de limpeza, materiais de Uhum. higiene, vai dividir entre ela e os filhos para colocar também no que o pai precisa pagar, porque afinal de contas não se usa o sabão em pó para lavar a roupa dos filhos, não se usa Bel, desculpa, amaciante mas para roupa, eles né? brigam por causa disso? Sim, nossa, eu fui para uma Gente! audiência onde o pai já estava devendo 6 meses de Aham. pensão e ele disse que ele concordava em pagar, mas ele não queria dar o dinheiro para ela. Então, ele só queria fazer assim: ah, tem a escola, paguei o remédio, paguei a fono, mas ele não quer dar dinheiro para ela porque ela vai usar o dinheiro dele, né? Enfim. E hoje a jurisprudência, né, já entende no sentido de que você não pode, o pai hoje ele não pode pagar só esses alimentos in natura. Ele não vai Uhum. simplesmente ir ali pagando sem dar nada em pecúnia, em dinheiro, Uhum. porque a mãe precisa do dinheiro para todas as outras Não, é exato, funções, passa mal né? alguma coisa, às vezes não tem dinheiro, não sei, ai, preciso comprar E não remédio é só XYZ. É, isso. tem. E até pro lazer da criança. Sim, lazer e outra. O tempo da mãe gasto no cuidado dos filhos, quem paga?
se a gente usar pela lógica, a mãe que é guardiã da criança, ela nem deveria pagar pensão. Ela nem deveria ter desculpa, não deveria pagar pensão, não deveria contribuir para esse sustento, porque ela já está em casa, ela já está cuidando, é ela que cuida da roupa, do uniforme, vai na reunião escolar, é ela que cuida da criança ali o tempo todo, que dá banho, que alimenta. É ela, é o tempo todo ela. É uma Então, loucura, né? a gente é difícil a gente colocar ali na ponta do lápis esse gasto, né? E aí ela é sempre vista, né, como a mercenária, né, como eu digo, ela que tá Sim. sempre querendo dinheiro E Bel, você tá falando isso também nessa pesquisa quando eu pensei no roteiro para esse episódio. O que que acontece? Eu vou tocar num assunto agora que é até um pouco delicado, não sei, polêmico, mas a lei, ainda em pleno século XXI, meio que ainda desfavorece as mulheres. Porque o que que eu quero te perguntar? Eu pesquisei, não sei se está certo, assim, eu procurei fontes, e aí eu quero que você me fale isso. Porque, assim, pelo que eu vi até pouco tempo atrás, 2021, se eu estiver errado, por favor, você me corrija, tá? Mas deixou de ser legal, de legalidade, o direito de um homem de lavar a sua honra. Isso é fato ou fake? Porque, assim, Bel, eu não sabia que existia esse direito legal de legalidade, né? Esse direito do homem lavar a sua honra, que era no sentido, gente, de ele dar fim à vida da sua mulher quando ela sujasse a sua honra. Isso era um direito, era um direito que ele tinha. Isso aí é fato, fake? De onde surgiu essa ideia? Na verdade, essa argumentação, ela é baseada no crime de homicídio privilegiado por violenta emoção. Eles tentam justificar que aquela Gente, desculpa. pessoa. Eu tenho que rir, desculpa. Como que é o. Gente, olha só. Aí depois fala que não existe, no Brasil não existe homofobia, não existe transfobia, não existe misoginia. Como que é o nome do crime, por favor? Crime de homicídio privilegiado por violenta emoção. Vamos dizer assim, né? A pessoa cometeu aquele crime, não necessariamente falando da situação do feminicídio, Uhum, mas que a pessoa foi motivada por uma violenta emoção para praticar aquele crime naquele momento. uhum, Então, vamos dizer assim: eu sou casada, chego em casa, aquelas bem cenas de novela, uhum, encontro meu marido com outra mulher tendo relações sexuais. E aí, naquele momento, movida por violenta emoção, eu uhum. vou e pratico ali, né? Enfio uma faca nos dois ali, enfim. É, tem-se essa interpretação, tinha-se, né? Essa interpretação de que aquilo tinha sido feito por violenta emoção, mas em relação à situação do feminicídio, né, entendeu-se que pensar dessa forma estaria ferindo a dignidade da pessoa humana, né? E também a questão de todo do protocolo de gênero hoje que a gente tem, de tratar a igualdade de gênero, né? Porque é, qualquer situação, eu postei um vídeo esses dias no Instagram, onde o homem ele estava ali cortando o cabelo da mulher, porque ele dizia que ele entendia ser justificável a atitude dele, porque diz ele que ele encontrou a mulher enviando nudes, né, para um outro homem, e aí, então ele achava que aquela era a forma correta de punir aquela mulher, né? E hoje traição não é crime, né? É passível de indenização em alguns casos, mas não é crime. Então, Gente, que é, loucura! é algo bem. É um assunto bem amplo, porque, na verdade. E aí, o que se configura nessa relação? Se você hoje tem um relacionamento e entre você e o seu parceiro tá tudo ok, que você se relacione com outras pessoas, e esse parceiro também se relacione com outras pessoas, a gente não está falando de fidelidade, a gente está falando de lealdade. Foi algo decidido entre vocês? Foi algo decidido entre mim e a pessoa que está comigo? Então, as pessoas que estão de fora, elas ficam, meu Deus, mas isso é ser infiel e tudo mais. Cada um tem a sua forma de se relacionar, né? Você pode dizer, não, eu prefiro ter
eu quero ter relações heterossexuais, eu não quero ter relações heterossexuais, eu sou monogâmico, eu não sou monogâmico. Então, a gente tem o péssimo hábito de querer opinar na forma como as pessoas querem se relacionar. Mas a forma contratual, ela acaba sendo uma forma legal de evitar determinadas situações, porque se você está num relacionamento e você decide que aquilo te faz bem daquela forma, que o seu parceiro se envolva com outras pessoas e você se envolva, como eu disse, a gente não está falando de fidelidade, a gente está falando de lealdade no caso desse, porque vocês combinaram algo que vai ser, que deve ser cumprido ali entre vocês para a relação funcionar. Ah, mas isso é um absurdo. É o final dos tempos. Gente, cada um cuida da sua vida, tá tudo certo. O final dos tempos já tá aí desde os egípcios, dos gregos, o final do tempo nunca chega. E assim, é algo que, se houvesse mais uma conscientização de liberdade, e as pessoas, eu não quero estar mais num relacionamento, eu quero sair desse relacionamento, e tá tudo certo, mas hoje, o que eu vejo, né? Hoje se fala muito da violência contra a mulher. Uhum. E isso também traz uma irritabilidade muito grande aos agressores. E aí, Bel, falando sobre essa questão de violência, eu queria também rapidamente pincelar sobre esse assunto. Ainda temos números de feminicídios gigantescos no Brasil, né? A gente sabe disso. E hoje, a Lei Maria da Penha é um avanço também gigantesco. Eu acredito nisso. Só que assim, você teria algum caso assim bem simples assim, de fácil entendimento, curto assim para as pessoas poderem entender sobre a Lei Maria da Penha, se você já atendeu alguém que sofreu sob isso, recorreu por essa lei, você pode contar pra gente assim brevemente como que foi ou dar algum exemplo jurídico? Sim, na verdade tenho muitos casos, né, de mulheres que recorreram ali às medidas protetivas de urgência. O que eu gosto de falar sobre isso é que o cenário não é tão bonito quanto parece, né. Então, essa mulher ela vai buscar ajuda e não é como dizem na internet, como falam, né, a gente auxilia a mulher a buscar ajuda, mas quando chega lá, a depender da delegacia, a depender do local que ela vai ser incentivada a não fazer esse boletim, como um caso que eu tive de uma agressão que aconteceu, grave, da mulher na frente dos filhos. Nós fizemos o pedido de medida protetiva. Na época, né, o próprio delegado, ele pode arbitrar essa medida e entendeu que não havia indícios de violência e remeteu ao juiz para fazer o pedido da medida protetiva. E o doutor até deu a medida por 3 meses só, uma medida bem curta. E aí depois de 2 semanas, essa cliente mandou mensagem para mim, ela disse que ela queria retirar o pedido de medida e tal, achei bem estranho. E aí eu disse para ela: "Olha, você pode? A gente pode tentar fazer isso, mas eu preciso que você venha aqui no escritório para você assinar um documento comigo", porque eu achei que tinha algo errado, então eu queria que ela fosse lá. E aí quando ela chegou lá no escritório, ela estava muito machucada, porque na verdade ele tinha invadido o imóvel e ele já estava nesse tempo ali de 3 semanas, ele estava violentando ela sexualmente na frente dos filhos, né, um de 4 e um de 5 anos, além de manter ela amarrada debaixo da cama, né, que eles de casal, que eles têm aquelas camas mais antigas, e ela estava com várias marcas no pescoço, enfim, várias situações aconteceram. E a gente tinha que informar o descumprimento e ela apavorada, falou na delegacia: "Eu não vou voltar porque eu tô com medo, ele vai me matar. Ele já disse que se eu denunciar novamente, ele vai matar primeiro os nossos filhos na minha frente, depois ele vai me matar e ele vai se matar também". Gente, E que aí, loucura. no meio dessa situação toda, eu falei: "Não, você não vai voltar, a gente vai conseguir prender ele hoje, a gente vai dar um jeito de prender ele hoje ainda". Enfim, foi toda uma situação, mas conseguimos, prender ele, pelo descumprimento, encontrar ele na residência. Ela ficou muito abalada emocionalmente, as crianças com medo, porque ela não tem família na cidade, a família dela é de outro estado e tudo mais. Ele ficou, isso foi no período do Natal, então ele ficou todo Foi o no Natal período do preso. Natal. Do Natal. Eu já estava até Gente. de recesso,
Então foi ali no final do ano, e a gente ficou em função dessa situação no final do ano, e teve audiência, enfim, ele já não se encontra mais preso, né, nesse momento, mas foi um momento muito difícil para ela. Inclusive a gente conseguiu, né, que isso também é possível, quando o agressor sabe aonde é o local que a vítima trabalha, a gente consegue pedir que essa vítima, né, seja afastada do trabalho, mantendo-se a remuneração, para que se decida ali o que vai acontecer naquela situação, considerando que eles moravam na mesma cidade. Então, assim, ela foi beneficiada com a Lei Maria da Penha, mas o caminho até lá não é um caminho fácil. Não é um caminho fácil, porque a receptividade não é tão grande a depender do local que você vai. Aqueles agentes que estão ali nem sempre estão dispostos. Isso é uma realidade que as pessoas não gostam muito de falar sobre isso, mas eu falo, porque eu não falo para cliente, ó, vai chegar lá, vai dar tudo certo. Não. Olha, você vai passar por isso, vai acontecer isso, isso e isso. Porque hoje o STJ já decidiu que a medida protetiva deve ser baseada na palavra da vítima. Uhum. Só que, infelizmente, hoje, ainda tem juízes que querem provas e provas, e às vezes essa mulher não tem provas. Pô, você está sendo agredida, às vezes você não tem oportunidade de estar com o telefone na mão e gravar. Você não vai pensar em pegar o telefone. E aí, Bel, às vezes é o que eu vou te falar agora, que eu ia até te pedir, para você, quem tá ouvindo a gente, se você puder, se a pessoa de repente ela tá sofrendo algum tipo de violência, porque às vezes não é nem a violência física, como é que ela vai provar que ela tá sofrendo violência física? Entende? Exato. Às vezes é violência psicológica, que acontece muito, de muitos homens falarem que você é um lixo, você é isso, você é aquilo. Então, assim, isso é muito complicado, mas se você pudesse agora dar uma orientação para quem está sofrendo esse tipo de violência, seja física, psicológica, sabe, financeira, porque também tem a que você acabou de falar, eu que tô pagando, eu não vou comprar papel higiênico. Gente, isso aí é muito ilógico, eu não vou comprar isso, eu não vou comprar aquilo. Qual orientação você dá para essas mulheres que estão sofrendo esses tipos de violência? Olha, primeiramente, o que eu sempre falo, eu acho que além de ligar para um 80, que dá para fazer a denúncia e vai ter todas as orientações ali, polícia militar, mas eu acho que o mais importante é você ter uma pessoa de que você confie, e contar o que está acontecendo com você, seja uma amiga, um familiar, alguém que você tenha liberdade para relatar tudo o que está acontecendo contigo naquele momento. Eu acho que é muito importante, porque essas mulheres ficam sem rede de apoio. E a violência psicológica é o mais difícil de ser provado, né? Então eu sempre falo, se você já está se sentindo, que você já está num relacionamento abusivo e você não está conseguindo sair dessa situação, procura uma psicóloga, um psicólogo, porque ali futuramente, né, com seus acompanhamentos, vai ser possível ela emitir, né, se for do entendimento dela e interesse, relatórios a respeito desses acompanhamentos para se utilizar em uma indenização futura ali por violência doméstica. Se você não consegue gravar por vídeo, e você já sabe que vai ser um momento que vai acontecer alguma situação, coloca o seu telefone para gravar tudo que está acontecendo, nem que seja por áudio, né? Se você vai viajar para algum lugar, passar festas de final de ano, carnaval agora, né? Que muitas pessoas vão viajar, sempre deixe acessível, né? Perto de você, documentos seus e das crianças também, na bolsa que você anda, né? Para fazer suas compras, para ir na rua, deixe ali os documentos das crianças, o seu documento, uma mala com roupas necessárias para você ir para qualquer lugar, mande a localização para uma amiga, para um familiar para onde você está indo, para que de fácil acesso você consiga sair. Tenha um dinheiro, pode ser o dinheiro mesmo, né, o físico ali, escondido dentro da sua mochila, da sua bolsa, para caso você tenha que pegar um táxi, sair para algum lugar, você consiga se deslocar. Essas informações são muito importantes, porque às vezes a pessoa precisa sair, meu Deus, ele está com os documentos. Quantas clientes eu tenho que sempre falam? Ele está com todos os documentos das crianças. Porque as crianças são usadas como instrumento de violência também doméstica. E aí, ele já retém os documentos para pensar assim, se você sair, você sai, mas as crianças ficam.
Então tenha com você cópias, documentos dos seus filhos ali em mãos, assim, para você conseguir sair. Porque às vezes a mulher, ela não consegue. Por que que ela não consegue? Por que que ela não Porque tem muito aquela história, né, "Por que que não denunciou antes? Por que que". Gente, envolve tantas Muitas camadas, coisas, né, Bel? Muitas camadas. envolve muitas coisas. Então, a denúncia que é o mais importante, mas a gente sabe que algumas mulheres não têm força para tomar essa situação, para tomar essa atitude. Deixe tudo bem organizado para proteger, e é algo que eu queria deixar bem claro aqui, que eu sempre falo. Quando você não tem filhos, como é o meu caso, se você vive uma situação de violência doméstica e decide permanecer naquela situação, você está decidindo sobre você mesmo. Mas é uma crueldade tamanha, né? É uma crueldade infinita você submeter os seus filhos a essa violência. Então, quando você cria seus filhos num ambiente violento e o seu filho pensa assim: nossa, é normal um homem tratar a mulher assim, porque meu pai trata. E a filha pensa: nossa, é normal eu, como mulher, me submeter a isso, porque minha mãe se submete. Né? Nós somos modelos, somos exemplos. Então, se você tem filhos hoje, não decida o pior para eles. Né? Tome uma atitude para resguardar. Nunca pense, né, que é o que meus clientes sempre falam: "Ah, mas eu quero que meu filho e minha filha sejam criados por pai e mãe". Sem dúvida, eles vão ser muito mais saudáveis fora desse ambiente tóxico, né, do que se mantendo nessa violência, porque eles estão sendo submetidos a essa violência. E como eu disse, né, uma crueldade tamanha, porque eles não têm poder de decisão, né. Então, é algo que, de fato, a gente não pode permitir, né, tem que proteger, até mesmo porque, para finalizar, né, se uma mulher hoje ela se mantém num relacionamento abusivo, por sua vontade, com crianças pequenas, né, e há uma denúncia, ela pode até perder a guarda dessas crianças por essa situação, por manter essas crianças nesse ambiente insalubre, né. Eu já tive casos de pais que conseguiram pegar a guarda dos filhos, porque a mãe estava inserida num relacionamento amoroso totalmente destrutivo, aonde tinha agressão, e o juiz entendeu por tirar as crianças desse ambiente. Então isso reflete em muitas outras situações. Bel, quando esse sininho toca, significa literalmente que a gente tá na nossa reta final do nosso chá da tarde. E nossa, a gente tinha tanta coisa pra perguntar, tanta coisa pra gente conversar, mas o tempo é curto. Quando a gente vê, é assim, um estalar de dedos, ele já tá acabando. Mas antes, nós temos o nosso famoso jogo das xícaras. Bel, olha só, para quem tá chegando aqui agora, quem já tá familiarizado com o nosso chá da tarde já conhece, mas para quem tá chegando aqui agora, o que é o jogo das xícaras? Nós temos aqui 4 xícaras, ó, Bel, 4 xícaras, e cada uma delas tem uma brincadeira. A xícara número 1 é o chá de laranja com limão, que é um rápido isso ou aquilo, tá bom? A xícara número 2 é um jogo rápido. Eu te pergunto, você responde. Eu te pergunto, você responde, que é o nosso chá de canela, que é termogênico. A xícara número 3 é o chá de morango, que é aquele, vamos dizer assim, aquela reflexão sobre a vida que você traz pra gente, uma mensagem, né? Porque a vida pode ser um morango, sim. E a xícara número 4 é o chá de abacaxi com gengibre, que é uma situação problemática, polêmica, que você tem que dar a sua opinião sem filtro aqui para as pessoas que estão ouvindo a gente. Então, olha, eu vou embaralhar agora as nossas xícaras, tá? Vou embaralhar, deixa eu ver aqui, vamos embaralhar, embaralhar, embaralhar. E agora eu quero que você escolha daqui para cá a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta xícara? Pode ser a quarta. Ela veio pra destruir, gente. É a xícara de número 4, chá de gengibre com abacaxi, ou chá de abacaxi com gengibre. Agora é a situação polêmica. Polêmica. Preparada, Isabel? Preparada. Bel,
A pergunta que eu tenho para te fazer é a seguinte, polêmica, hein? Você prefere juízes ou juízas quando o caso jurídico ali ele é voltado para mulher? Como você só atende mulheres, você prefere ser atendida não sei se a palavra seria essa, julgada, atendida, por outras mulheres? Ou seja, para quem está ouvindo a gente poder entender melhor, você prefere ali que naquela audiência seja uma juíza ou um juiz? Você acha que o olhar é um pouco diferente? Então, na verdade, vai depender muito, porque eu também já tive situações, até com delegadas, em que as atitudes foram muito inclinadas para o machismo e que Nossa. foram muito prejudiciais. E já tive situações em estar com delegado ou com juízes em que houve muito apoio à mãe, muito apoio à criança. O que eu sinto dessa pergunta que você me fez é que às vezes a cliente, ela se sente mais confortável à primeira vista quando ela é atendida por uma mulher. Mas até nas delegacias, né, as DPCAMs, que a gente chama aqui da nossa região, né, que fazem o atendimento à mulher, ao idoso, à criança, quando no primeiro momento você é atendido por uma mulher, você entende que você vai ter um acolhimento ali, mas isso não é uma regra, porque também temos muitas mulheres machistas. Mas então, nesse ponto, pela minha experiência, eu vejo que não é uma regra, sabe? Nós somos tendenciosas a nos sentir, à primeira vista, mais acolhida por mulheres. Mas também, né, existem juízes na vara da família que tiveram um olhar bem voltado para a maternidade. Eu tive algumas boas experiências, outras não tão boas, né? Mas não se torna uma regra. Ai, Bel, olha, tanta coisa pra gente conversar, tanta coisa pra gente falar. Poxa vida, que pena que o tempo é curto. E assim, mas eu espero que surjam outras oportunidades, que você possa vir pra gente falar sobre mais assuntos que eu achei muito importante. E agora é o seu momento pelas redes radionetifônicas. Você pode deixar seu Instagram para as pessoas te seguirem, acompanhar seu trabalho, porque a gente vê, eu vejo principalmente no Instagram, o quanto que você fala sobre traz casos, debate, aponta. Isso é muito importante, é sempre trazendo informação. E agora que eu voltei para as redes sociais depois da pandemia, eu decidi que eu gostaria de compartilhar essas informações dessas pessoas com outras pessoas e ir seguindo esse ponto. Assim, Bel, esse é o seu momento. Pode falar. Então, eu vou preferir até nem divulgar o meu Instagram, mas o Instagram da Roda de Mulheres, né? Eu acabei não falando sobre isso, mas em março do ano passado, eu criei um projeto aqui na cidade que se chama Roda de Mulheres, que é um grupo que reúne mulheres vítimas de violência doméstica, mães solo, mulheres que estão enfrentando o processo de divórcio, mulheres que estão em situação de vulnerabilidade social. É um grupo online, a gente faz reunião a cada 15 dias. Somos quase 70 mulheres já e tem pessoas de todos os lugares do Brasil, tá? Então, como é online, a gente também faz a reunião pelo Meet, tem a possibilidade de você participar de qualquer lugar que você esteja para facilitar, porque às vezes não tem com quem deixar o filho, tá fazendo os afazeres de casa, então às vezes elas estão ali com o microfone desligado, fone de ouvido, fazendo comida, costurando, podendo participar. É uma reunião que é como se fosse uma reunião de narcóticos anônimos, tá? Então é uma reunião que a gente se reúne para conversar, não é uma palestra. A gente abre ali a oportunidade para cada uma contar a sua experiência da semana, do dia, algo que está afligindo, e umas vão apoiando, uma vai apoiando a outra. A gente tem um grupo no WhatsApp que elas trocam... Qual é o arroba, Bel? Qual é o arroba? É @Roda de Mulheres. Gente, @Roda de Mulheres. Olha que interessante. Isso. E aí ali a gente, nesse grupo de WhatsApp, né, é onde a gente envia o link das reuniões e elas trocam o Instagram, fazem amizades, porque as mulheres ficam com esse empobrecimento das relações, né, afetivas, quando saem de um relacionamento abusivo, porque geralmente são afastadas de familiares, de amigos, então ali é uma oportunidade delas conhecerem outras mulheres.
Não tem nenhum custo para participar, né? É gratuito, as reuniões são livres para quem queira participar. Então eu gostaria muito de frisar esse trabalho, porque eu vejo que surte muito efeito para elas, né? Para mim, principalmente, a gente também tem psicólogo que participa do grupo, tem pessoas que só são interessadas sobre o tema e não necessariamente já viveram alguma situação de violência. Só tem uma regra que só podem mulheres, né? Mas, de todo modo, a gente tem conseguido fazer um trabalho bem legal. Então, essa é a minha palavra final, né? A importância de grupos de apoio. Se você tem oportunidade, procure o CREAS, o CRAS. Se você não tem condições, procure a Defensoria Pública para tentar te dar um apoio em relação a qualquer informação, né? Delegacias, eu sempre falo, tem as delegacias especializadas no direito da mulher, mas às vezes, eu sou do Rio de Janeiro, mas eu estou em Balneário Camboriú. Qualquer delegacia não pode se recusar a fazer ali o pedido da medida protetiva, registrar no boletim de ocorrência. Então você pode ali pleitear o seu direito, né, tentar fazer ali o teu boletim de ocorrência, buscar a medida protetiva, buscar o afastamento do lar do agressor se for necessário, e busque ajuda, busque apoio, converse, faça amizades, conte o que você está passando para outras pessoas, para que isso te fortaleça, para que as pessoas entendam o que está acontecendo e de uma certa forma consigam te oferecer ajuda. Então é isso. Eu sou muito grata pela oportunidade, né, de falar sobre isso que eu vivo todos os dias. Eu acho muito importante e respeito muito o trabalho de quem entende que pode ver uma brecha no que está fazendo ali para falar um pouco sobre isso, sabe? Os canais de comunicação são utilizados assim, às vezes de uma maneira tão tóxica, ofensiva, é a cultura do corpo. Olha, tem tanta coisa que a gente fala sobre mulher, né? É o corpo, é a profissão, é a beleza, é a dificuldade do envelhecimento, da mulher aceitar que tá envelhecendo. Bel, a gente precisa marcar um outro episódio pra gente sentar são tantas coisas. Gente, porque é muito conhecimento, gente. Que pena que assim, nosso tempo já tá acabando. Ai, que triste, mas assim, Bel, muito obrigado por você ter aceito. Eu espero que esse seu projeto, esse nosso projeto, essa nossa conversa, ela alcance muitas mulheres. Muitas mesmo, porque olha, eu fiquei assim, com toda a nossa conversa, com todo esse roteiro preparado anteriormente, com essas perguntas, eu acho que de alguma forma alguém vai captar, porque a gente é esponja, o ser humano ele é esponja, não importa a idade, ele é esponja. Então assim, que ele consiga captar um pouco, que a gente consiga alcançar essas mulheres. Muito obrigado por você ter aceito o convite de verdade, tá bom? Eu que agradeço. Bem, pessoal, por hoje é só. Mas se você escutou até aqui, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal e segue a gente lá no Instagram, @OMeuLivroDeIdeias. Aproveita e compartilha essa ideia com seus amigos. Todas as quartas-feiras um episódio especial com um convidado diferente, ok? Te espero na próxima quarta para mais um Chá da Tarde.